Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Primeiro, obrigado por assistir a esse comentário. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho para receber novas notificações. Semana passada, o presidente Bolsonaro publicou um texto com conteúdo extremamente preocupante, no qual denunciava um boicote ao seu governo e ao Brasil, promovido por corporações que tentam tomar conta da estrutura administrativa e política do Estado brasileiro. Essa estrutura é organizada e controlada por uma minoria de líderes e partidos políticos, integrantes do Poder Judiciário e da burocracia estatal, que aparelhou as estruturas de poder para preservar e proteger unicamente os seus interesses corporativos. Isso está nítido se analisarmos alguns cenários do cotidiano do Brasil. Vejamos alguns dados e somente alguns exemplos. 20% dos privilegiados recebem 80% dos recursos da Previdência Social. Mais da metade dos integrantes do Congresso Nacional já têm ou estão na iminência de terem envolvimento com processos que apuram crimes de corrupção. Você que me assiste pode ter uma grande certeza. Essa casta de privilegiados não quer mudanças no Brasil. Eles querem continuar mandando e sugando o nosso suor em benefício próprio. Você acha que quem ganha 50, 60, 70 mil reais por mês de aposentadoria vai querer a reforma da Previdência? Você acha que quem tem problemas com a justiça vai querer as mudanças na legislação que endurece as penas para os crimes de corrupção? Você acha que esses privilegiados que mandam nas estruturas de poder do país vão querer que o COAF fiscalize as suas atividades financeiras? Que reitores de universidades federais que recebem milhões de reais do nosso suado dinheirinho vão querer alguma espécie de controle sobre as suas atividades? E você, que como eu, pagou cada centavo por seus estudos, do jardim de infância à pós-graduação, acha isso normal? Além desses problemas visíveis, temos outros que não são bem visíveis, mas que não deixam de ser muito sérios e graves. Me refiro ao crime organizado, ao tráfico de armas, de entorpecentes e à violência urbana. Não tenho dúvidas, a origem de toda essa criminalidade está no sistema corrupto e na impunidade que impera no Brasil e que é coordenado por esse grupo que não representa mais de 100 ou 200 mil pessoas. São todas as corporações que não prestam? Claro que não. Mas nós estamos nas mãos dessas que não prestam e precisamos reagir de forma firme e contínua. Essa gente ocupou os parlamentos, estão nos órgãos públicos, nos tribunais, nas corporações e em boa parte da burocracia oficial que engessa o Estado brasileiro. Que país do mundo é refém de um sistema financeiro tão concentrado, sustentado por uma mídia tão concentrada? Só no Brasil. Mas isso precisa ter fim. Somente para termos alguma lucidez de raciocínio, por que é no Brasil, e só no Brasil, que a prisão em segunda instância é tão questionada, se no mundo inteiro ela é uma realidade? Por que ministros de tribunais superiores colocam em liberdade bandidos condenados reiteradamente em múltiplos processos e por crimes diversos? Por que no Brasil 5 bancos lucraram 100 bilhões de reais em 2018? Ou seja, 80% dos resultados econômicos do país foram produzidos por 10 bancos, enquanto todos os outros setores da economia juntos, indústria,
comércio, serviços, agricultura, produziram somente 20% da nossa riqueza. Algo está errado, não é mesmo? Porque uma casta de juristas que atuam nesses processos que protegem esses bandidos conseguem rapidamente decisões em favor dos seus clientes poderosos, enquanto a imensa maioria de outros profissionais, tão bem ou mais qualificados, não alcançam os mesmos resultados. Pense, será só sorte? Agora, estamos assistindo a um perigosíssimo arranjo político entre essas forças que se autoprotegem, que tendem e tentam patrocinar uma verdadeira afronta à democracia. Importantes setores da velha política, que representam de tudo de ruim que vem sendo construído no Brasil desde Fernando Henrique Cardoso, se alinham ao chamado Centrão e aos partidos de esquerda para literalmente tentar inviabilizar o governo do presidente Bolsonaro. Estão alinhados PT, PSDB, PP, MDB, PSOL e muitos outros partidos. Fernando Henrique Cardoso, o pai de tudo de ruim que nós estamos vivendo hoje no Brasil, chegou a ter a ousadia, a petulância de falar em impeachment do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Rodrigo Maia, o chileno chinelão, quer esvaziar os poderes do presidente da República para tentar transformar o Brasil numa espécie de parlamentarismo branco, obstruindo a gestão da coisa pública, tentando isolar o presidente para transformá-lo numa rainha da Inglaterra. E não está sozinho nesta empreitada. Por que você acha que a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão batem tanto no governo? Porque eles estão com seus privilégios ameaçados. Se Bolsonaro for bem, essa gente vai mal. Não querem as mudanças que a população brasileira escolheu e votou ao eleger Jair Bolsonaro. E vão tentar fazer de tudo para que ele não governe. Desde desmoralizar o governo até obstruir as iniciativas para implantar as mudanças com as quais se comprometeu na campanha eleitoral. E não é isso que nós estamos vendo? O boicote no parlamento à lei anticorrupção do ministro Sérgio Moro, a tentativa de impedir as mudanças na estrutura administrativa com a volta de ministérios que foram cortados por Bolsonaro, a ameaça do substitutivo ao projeto de reforma da Previdência para esvaziar perante a população a credibilidade dos poderes do presidente da República. Tudo que a população aprovou não anda. Tudo que foi soberanamente escolhido pelo voto popular é escandalosamente boicotado por essas minorias. Temos que ter lucidez, leitura, temos que perceber e termos atenção com o senso de oportunidade. E que se não aproveitarmos essas oportunidades, elas podem passar em branco. Muitos dos eleitores do presidente Bolsonaro e mesmo milhares de brasileiros que não votaram nele, torcem para que o Brasil dê certo. Mas essa minoria que infesta está encravada nas estruturas de poder do Brasil, está fazendo tudo para enfraquecer o presidente e o governo. Porém, essa minoria é uma minoria e, como minoria, precisa ser tratada. Eles não podem mais exercer o poder. Eles não devem mais impedir que o Brasil erradique a corrupção. Eles não podem mais boicotar o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos. Eles precisam ser enfrentados com coragem cívica e com firmeza, democraticamente, de forma ordeira, mas maciça. A população precisa voltar às ruas. Os integrantes dessas corporações
que querem manter as mordomias, os banquetes regados a vinho e a lagosta, as ricas aposentadorias, a impunidade, o aparelhamento do Estado e o controle das riquezas do Brasil precisam ouvir o ronco das ruas. E o ronco precisa ser forte, alto e ameaçador. Eles precisam conhecer os limites e saber que nós estamos no limite. A eleição do presidente Bolsonaro foi muito trabalhosa, custou muito esforço da grande maioria dos brasileiros. Nós não podemos deixar que esse trabalho se perca. Nós não podemos permitir que o Brasil volte a ser ou continue a ser uma cleptocracia. Nós temos grandes líderes: Bolsonaro, Mourão, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, General Heleno, os governadores Zema, Witzel, Comandante Moisés, as deputadas Joyce Hasselmann, Janaína Pascoal, entre tantos e tantas outros e outras. Precisam sentir que as massas apoiam majoritariamente o governo. Daí que no próximo dia 26, no próximo domingo deste maio de 2019, é dia de mostrarmos ao mundo que o Brasil mudou. É dia de uma estrondosa manifestação pública em favor das mudanças que o Brasil precisa, contra a corrupção, contra os corruptos, contra as mordomias, contra a esquerdalha, contra os oportunistas, contra os privilégios e contra os privilegiados. Você não pode ficar de fora. O Brasil te chama. Temos muito trabalho pela frente. O Brasil conta com cada um de nós. Se nós não reagirmos, seguiremos sequestrados por essa casta de canalhas, ladrões, corruptos e corruptores. Quem não for às ruas no domingo vai perder o direito de reclamar depois.